Olá, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu vim aqui para fazer a nossa aula revisional para o nosso teste. Eu vou começar essa aula revisional de hoje corrigindo as questões que eu havia pedido para que vocês fizessem. São as questões sobre o artigo de divulgação científica, que estão no capítulo 7 do livro 2 do site de vocês. Lembrando que o capítulo 7 é o que vai cair no nosso teste, o que será cobrado, porque o capítulo 7 traz 2 gêneros textuais. Nós vimos reportagem e o artigo de divulgação científica. Então, eu vou começar essa revisão fazendo a correção dos exercícios e já retomando o conceito do artigo de divulgação científica, tá, gente? E aí, na sequência, eu passo para a reportagem. Então, eu havia pedido para que vocês fizessem as questões 1, 2 e 3. As questões 1 e 2 estão na página 43 e a questão 3 na 44. Precisava ler o artigo de divulgação científica que se iniciava na página 42, tá? E aí, para que a gente possa já começar a nossa revisão aqui, antes de eu entrar nas correções, é importante que a gente lembre o que é um artigo de divulgação científica. Então, nós vimos que o artigo de divulgação científica vai trazer dados mais detalhados, informações mais detalhadas, com uma linguagem geralmente também mais formal, mais técnica, mais científica, tá? Comentei com vocês também que muitas vezes o jornalista, quando quer pegar esse artigo de divulgação científica para poder fazer com que todos tenham conhecimento daquele assunto, às vezes é algo muito relevante, muito importante, então muitas vezes há necessidade dele trabalhar essa linguagem muito acadêmica, muito científica, muito técnica, para que ela possa se tornar uma linguagem mais acessível ao público. Então, gente, o artigo de divulgação científica, como o próprio nome diz, vai se preocupar em divulgar dados de uma pesquisa científica, tá bom? Então, é importante a gente relembrar esse conceito. Lembrando que na página 45, vocês vão encontrar aquele resumo que vocês costumam sempre ver, tá? Então, gente, a questão 1, aqui na revista Galileu, né, vai falar sobre uso constante de GPS, né, que esse uso constante pode prejudicar a memória. Então, a pesquisa está justamente falando isso. Eu acho interessante, assim, essa pesquisa, porque eu me lembro que quando eu era criança, uma vez eu perguntei assim pro meu pai, ele estava dirigindo, eu perguntei assim: pai, como que você consegue gravar essas ruas todas, esses lugares todos? E aí ele falou: a gente acostuma, a gente, né, se habitua. E aí, vendo esse artigo aqui, eu fico pensando como que realmente o GPS pode acabar atrapalhando. Eu não sei porque eu não sou da época de quem começou a dirigir com o GPS. Então, aliás, eu tenho até hoje grande dificuldade de usar o GPS, mas enfim, quando é necessário, mas eu ainda eu prefiro o método tradicional, parar e perguntar. Bem, vamos lá para a questão 1, né, gente? O texto que você leu tem como objetivo principal, letra D, tá? Apresentar dados obtidos em um estudo sobre o uso do GPS.
2. Sabendo que o texto faz referência a uma pesquisa, responda as perguntas a seguir. A. Que descoberta foi feita pela pesquisa que está sendo divulgada? Então, essa pesquisa também sugere que com a frequência do uso, né, do GPS, as pessoas podem acabar perdendo essa capacidade de memória. Porque você não está treinando ali, você está, siga aqui, siga ali, você tem, eu sei disso, né, porque apesar de eu não ser uma pessoa que goste nem tem o hábito de usar, eventualmente eu já usei o GPS, claro, quem nunca, e você fica muito focado no que, né, nos comandos de voz ali, nas orientações. Tanto que os poucos lugares que eu fui com a ajuda do GPS me perguntar como é que volta, eu não faço ideia. Então, acho que realmente esse assunto aqui é bem interessante. Bem, depois vem assim, essa informação é dada no início ou no final do texto? Por que você acha que essa informação se encontra nessa parte do texto? Então, gente, elas estão logo no título do texto. E aí, se está no título do texto, por que vocês acham que está logo no título, né? Claro, para que chame a atenção, para que as pessoas já saibam do que vai tratar aquele texto e se interessem pela leitura. Então, ele já joga logo do que se trata, sem fazer nenhum tipo de mistério. E até mesmo porque o objetivo é esse mesmo, divulgar o que vai ser falado no texto, tá? Questão 3, na página 44, gente. Não, perdão, agora é B. Pensei que tivesse acabado, não acabou não. Agora é B ainda da questão 2, mas já estamos na página 44. Quem foram os participantes da pesquisa e onde ela ocorreu, ou seja, onde que a pesquisa ocorreu. Então, são pessoas adultas mais velhas, tá? E uma parte delas usava o GPS. E a outra parte, claro, não fazia uso do aparelho. É sempre assim, né? Numa pesquisa, sei lá, com medicação, você vai analisar parte que tomou e outra parte que não tomou. Então, é sempre assim. E a pesquisa foi feita, gente, na Universidade de McGill, no Canadá, tá? No Canadá. Acho que saiu meio errado aí. 3. O estudo considerou 2 formas comuns de as pessoas se localizarem. Quais são essas formas? Então, gente, quando ela se orienta por pontos de referência e constrói, né, mapas mentais, isso acontece muito. Então, assim, quando chegar nesse ponto, com tal muro eu vou entrar. Eu me lembro que quando eu me mudei pra cá, quando vinha do trabalho, eu me localizava por um muro que tinha uns desenhos, no muro de uma escola municipal. Eu falei, aqui que eu tenho que entrar para, enfim, né, chegar lá em casa. E aí, eu me lembro que saí para trabalhar e tal, e aí quando eu voltei, pintaram o muro. E aí eu fui embora direto, assim. E aí quando eu falei, gente, peraí, tem uma coisa errada, eu acho que eu passei da entrada. Porque, enfim, no início você não tá habituado com o local, e aí pra mim havia 3 entradas, assim, muito parecidas, mas só uma era correta. E aí eu me localizava por esse muro que tinha um desenho, e pintaram o muro de cinza. E aí eu, obviamente, me perdi. Quer dizer, depois eu consegui me encontrar, percebi que eu havia, óbvio, passado, né, da entrada da rua que eu deveria ter entrado. Mas, assim, isso aqui é fato, né? Muito interessante essa questão do mapa mental que a gente constrói a partir de pontos de referência, tá, gente? E aqui, quais são essas formas, né? Justamente esses pontos, né, como eu falei, de referência, e também o fato da pessoa optar também sempre por caminhos e rotas iguais. Então, assim, você sempre fazer o mesmo caminho, a mesma rota, você não alterar, você não mudar, você ter esse hábito de fazer esse mesmo percurso, né, ali. Então, claro que isso vai ficar automático. Claro que depois, né, de 8 anos, é claro que eu não me perco mais.
mas logo no início enfim, podiam ter pintado o muro em qualquer outro momento, mas foi justamente logo no início que eu não estava habituada, e aí era um muro todo desenhado, todo colorido, aí do nada o muro já não era mais o que eu conhecia. Mas agora também não faz mais diferença, podem pintar o muro à vontade, que agora eu já sei chegar em casa. Que termos científicos são utilizados no texto para denominar essas duas formas de localização? Então, os dois termos científicos são métodos de navegação espacial e processo de estímulo-resposta, tá, gente? Bom, então, tá aqui concluída a correção das questões em relação ao artigo de divulgação científica, porque o que eu queria era mais que vocês lessem mesmo o artigo para terem a noção, o conhecimento do desenvolvimento desse tipo de texto, tá? E aí, gente, fazendo agora a revisão do outro gênero textual que também está no capítulo 7, que é reportagem. O que é uma reportagem? Uma reportagem, gente, é um texto jornalístico que vai ter como objetivo passar uma informação, uma notícia de uma maneira objetiva, de uma maneira direta. E além disso, nós vimos também que a reportagem é um pouco mais aprofundada em relação, por exemplo, à notícia. A notícia você só joga a informação. Aconteceu um acidente na rua tal que está provocando muito engarrafamento. Acabou. A reportagem não. A reportagem vai dizer o horário, quando, onde, por quê, vai contar a história da vida das pessoas que se envolveram naquele, naquele acidente. Então ela vai se aprofundar, vai trazer dados estatísticos, por exemplo, ela já vai aproveitar esse fato desse acidente e vai, por exemplo, trazer dados ali dos acidentes de trânsito no Brasil, qual é o índice, que costuma acontecer, o índice de mortes, enfim. Então a reportagem vai trazer vários dados em cima ali de um determinado acontecimento, tá? Então ela vai passar quer passar um assunto, quer passar, claro, uma informação, mas ela vai, como eu disse, se aprofundar nesse assunto, nessa informação que ela quer passar, tá? Então, só para a gente relembrar, claro, não deixem de ler também, como eu disse, o livro de vocês sempre traz o resumo dos gêneros importantes, sempre passo aqui com vocês, passei nas outras aulas esse resumo. E em relação à reportagem, só para relembrar, tá na página 30, tá? Os principais pontos desse gênero textual. Bom, gente, então assim, o que mais vai cair no teste, né? Além de reportagem e artigo de divulgação científica. Vai cair o paradidático de vocês, tá? Eu vou colocar aqui no final dessa videoaula, eu vou colocar para vocês o nosso conteúdo do teste, mas claro, já aqui falando para ficar bem assim registrado, não haver nenhum tipo de dúvida, vai cair a página 14 do paradidático. O que acontece? Eu comentei com vocês na última videoaula que o paradidático ele vai se dividir, os capítulos vão ser divididos por títulos maiores, depois dos subtítulos. Então, o que acontece? Esse paradidático vai ter essa divisão. Pedi na outra videoaula que vocês lessem essa primeira página, que seria equivalente ao primeiro capítulo, mas na hora de eu fazer o teste, não tem como eu cobrar tudo, então eu cobrei só a página 14, que vai falar sobre o rádio. Gente, não precisa se preocupar, porque eu coloquei esses dois textos que estão aqui na página 14, eu coloquei os dois no teste, tá bom? E aí eu faço perguntas sobre esses textos daqui. A gente tá no início, então vai dar tempo de todo mundo depois comprar, ler com mais calma, e aí na prova a gente cobra
outras partes do paradidático, tá bom? E para finalizar, também vai cair aposto e vocativo, que são conteúdos de gramática, como eu sempre costumo fazer também no teste, cobrar um ou outro conteúdo. Então, eu coloquei aposto e vocativo. Lembrando que vocativo é um chamamento, né? Se eu falo, filho, vem aqui. Então, esse filho é o quê? É o meu vocativo. E o aposto, que vai ser uma pequena explicação, uma pequena informação dada a respeito do termo anterior, tá? Então, se a gente pega aqui, ó, aproveitar o exemplo do paradidático. Se a gente pega esse primeiro título aqui, ó, rádio, um veículo quase centenário. Se a gente pega um veículo quase centenário, o que ele é? Ele é um aposto, porque ele está dando ali uma explicação sobre o rádio, tá certo, gente? Então é isso. Como eu falei com vocês, eu vou colocar aqui, ó, já tô colocando o conteúdo do teste de vocês para que não haja nenhuma dúvida e a gente se encontra nas nossas aulas online para poder, como sempre, fixar os conteúdos, fazer nossas revisões, tirar as dúvidas e fiquem bem, fiquem em casa. Um beijo grande para vocês.